Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós estamos começando mais cedo, uma live especialíssima. Hoje a gente... Oi, Adriana. Oi, Maria Alice. Amigos, tudo bem? Mônica, já tomou seu gin tônica? Maria Lúcia, Rosa, como vai? Gabriela, olha, Fê, tudo bem? Olha, eu estou dizendo que hoje nós vamos ter uma live especialíssima e eu até botei uma gravata, né? Vê, tudo bem? Oi, Ana. Ives, meu mestre de filosofia, Kleber, estava dizendo que hoje nós vamos ter uma live especialíssima às 16 horas. Eu coloquei uma gravata, já tomei um Lexotan. Não tomo essas coisas, Lexotan, e fiz comercial, mas deixa pra lá. Só tô tomando água hoje. Tô tomando uma aguinha. Roberto, querido, tô tomando uma água hoje pra poder aguardar com muita ansiedade o ministro Luiz Roberto Barroso. É uma grande responsabilidade estar aqui. Ah, o ministro entrou. O ministro entrou. Vamos aguardar o ministro Luiz Roberto Barroso. Roberto Puxeu, meu poeta. Cici. Estamos aguardando o ministro Luiz Roberto Barroso. Com muita ansiedade, né? Eu que sou psiquiatra hoje estou tendo que tomar um monte de benzo. Mônica, boa tarde. Mara, boa tarde. Estamos aguardando. Obrigado, Alberto, meu poeta. O ministro Barroso. O ministro está on, mas estamos aguardando ainda. Eu já o convidei. Eu acho que o ministro Barroso é um ministro para chamar de meu. Vamos chamar o ministro... Ministro Luiz Roberto Barroso novamente. Aguardando. Oi, Reni, boa tarde. Marta. Estamos aguardando o ministro. Ah, quem não admira o ministro Barroso? Espero que... Acho que o ministro está entrando, sim, está entrando. Espero que ele esteja entrando. Oi, Mari. Esteja entrando pelo celular, né? O Marcos, como vai, Cidinha? Deixa eu ver se está tendo algum problema com o ministro. Ministro Barroso! Boa tarde, como vai, professor? Tudo bem? Ministro, vamos combinar uma coisa? O senhor também é professor, então vamos fazer aquela coisa matemática, corta professor, você me chama de você e eu chamo de ministro. Não, pode me chamar de você também, eu estou tentando aqui acertar. Eu estou numa idade que o você me remoça, entendeu? Então, a menos que esteja postulando no Supremo, vai melhor o você. Tá bem? Você está me ouvindo bem? Olá, viu? Conhecê-lo por aqui. Muito prazer, eu sou-lhe muito grato pela gentileza, pela imensa gentileza que o senhor teve em aceitar esse convite. Um prazer, viu? Quando me disseram que o senhor tinha me convidado, eu disse, ele deve estar achando que eu estou precisando mesmo. Olha, na República, talvez o senhor seja o único que não está precisando. Muito bem, um prazer, professor. Olha, você, tá bom? Tá, claro. À vontade, totalmente à vontade. Eu queria agradecer a Viviane Araújo Lima Ruth, que é nossa
amiga conhecida, a sua assessora, a Mariana Oliveira, pela gentileza desse contato, né? E eu vou dizer que eu tentei conversar consigo muito baseado numa frase que o senhor tem no seu livro, Sem Data Vênia. Tem uma frase sua que diz: não sabendo que era impossível, fui lá e fiz, não é isso? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Mas eu fui lá e fiz. Apresentar, você tem um currículo extraordinário e eu vou dizer apenas algumas questões antes da gente conversar. O senhor é ministro do STF desde 2013, é jurista, professor, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor é mestre em Yale, doutor e livre docente pela UERJ, é professor titular de Direito Constitucional da UERJ, tem vários livros, mais de 20 livros, inclusive esse livro saborosíssimo, que eu achei que era para a gente do direito, Sem Data Vênia, mas que é uma delícia de ler. O seu trabalho acadêmico voltado para o direito público, o senhor foi advogado junto ao STF em defesa de teses assim muito relevantes para a sociedade brasileira. Pesquisa de células-tronco embrionárias, união de pessoas do mesmo sexo, contra o nepotismo. O senhor tem uma história brilhante e eu vou dizer para você, ministro, que quando eu falei que você vinha aqui, eu brinquei que esse é um ministro para chamar de meu. Aí apareceu um monte de gente que é meu, ministro para chamar de seu. E olha, eu vou fazer um disclosure antes de dizer que é nepotismo. Eu não sei se você consegue enxergar aquela bandeira lá do fundo. Sim. Então eu soube. Eu não sou judeu, mas sou grego. Eu soube que sua avó nasceu, né, em Esmirne, onde a minha avó nasceu. Que coincidência! Oxa! Seu avô nasceu em Tessalonique. O meu avô nasceu em Tessalonique e a minha avó em Esmirna. Olha, eu vou dizer uma coincidência, eu espero que o senhor aceite e depois vou lhe enviar um. Eu tirei um ano sabático depois da morte do meu pai, fui para a Grécia estudar os judeus gregos de Tessalonique. Desde a saída da Espanha, Portugal, até a Shoah. Então, depois eu me permito mandar um livro para o senhor, porque acho que... Todo interesse. Que bom, que bom. Ministro, eu vou começar já a cutucá-lo um pouquinho. Vamos lá. Olha, o senhor é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E o senhor já mostrou e retestou que o voto eletrônico que temos hoje goza de uma inviolabilidade extraordinária. O senhor já falou várias vezes que o sistema é a prova de hacker. O senhor presidente da República e outras pessoas insistem na volta do voto impresso. O que está por trás dessa insistência do voto impresso, ministro? Por que essas pessoas insistem em voltar para algo que é do passado? Veja, professor, eu gosto de trabalhar sobre o pressuposto da boa-fé das pessoas. Portanto, eu imagino que haja um grau de desinformação. E nesse exato momento, 5 minutos antes de eu entrar aqui, eu estava em videoconferência com o TSE, em que nós vamos fazer uma campanha para demonstrar a total transparência do sistema e os diferentes níveis de auditagem do sistema, ou seja, em que é possível conferir a sua correção. Portanto, eu parto do pressuposto de que nós tivemos alguma dificuldade de comunicação e, portanto, nós vamos demonstrar como o sistema é transparente, confiável e auditável. O voto impresso vai ser um problema, porque quem perder, ou muitos dos que perderem, o Brasil tem quase 6.000 municípios, 5.600 municípios. Se cada um que perder pedir recontagem de voto para conferir o voto impresso com a urna,
vai contratar os melhores advogados para encontrar alguma nulidade e vai se judicializar o resultado das eleições. Num país em que tudo já é judicializado, isso nós não precisamos. Portanto, o Brasil tem muitos outros problemas para a gente querer mexer justo no que está funcionando bem. Portanto, eu acredito que seja uma dificuldade de compreender o sistema e, em vez de procurar o problema no outro, nós estamos assumindo que tenha sido uma dificuldade de comunicação e nós vamos exibir a transparência e a auditabilidade do sistema. O senhor é um socrático e um iluminista que não acredita no mal. Quer dizer, o que o senhor acha é que o mal é simplesmente o desconhecimento do bom, não é isso? O que eu acho mesmo é que o mal não pode mais do que o bem. Eu sou kantiano. Eu acho que o que é certo, justo e legítimo sempre deve prevalecer no espaço público. E se não estiver prevalecendo, é porque a história ainda está se desenrolando. Ministro, a Adriana Sávio, nossa amiga, diz o seguinte: esta lei de segurança nacional, depois de 30 anos, é um absurdo. Eu vou lembrar, recentemente teve um episódio, o influenciador digital Felipe Neto chamou o senhor presidente da República de genocida, aliás, como boa parte da população tem feito. Eu me reservo o direito de não dizer o nome dele, eu digo nefasto presidente da República. Está todo mundo sujeito à Lei de Segurança Nacional agora? Quer dizer, qualquer crítica que a gente faça, essa lei, esse entulho da ditadura continua nos ameaçando? Eu penso que não. Eu preciso dizer que eu sou uma pessoa pública, tá? Que já ouvi um monte de desaforo também, Gil. Quem está no espaço público tem que estar preparado para ouvir crítica justa, crítica injusta, crítica construtiva e crítica destrutiva. Optar pela vida pública é se sujeitar a esse tipo de manifestação. A menos que haja uma agressão ou uma ameaça efetiva, eu acho que nós aceitamos um papel na vida e não adianta você aceitar esse papel cheio de melindres. Eu, toda sexta-feira, tá aqui, eu coloco no meu Twitter uma sugestão de livro, de poesia e de música. E toda semana as pessoas dizem, tem que ler a Constituição. Olha que eu dediquei a minha vida a estudar a Constituição. Tem que ler a Constituição, tem que ler a Bíblia. Enfim, você tem que encarar isso com um certo fair play. A Lei de Segurança Nacional, ela é uma lei para outro tempo, para outro momento da vida institucional. Ela tem resquícios ditatoriais, já deveria ter sido substituída há muito tempo. Por coincidência, eu mesmo participei, em 2000, ainda no governo Fernando Henrique, de uma comissão que elaborou uma proposta de substituição dessa lei, chamada Lei de Defesa do Estado Democrático. Na verdade, se acrescentava um capítulo ao Código Penal, porque as democracias precisam se proteger, mas não é da crítica. Elas precisam se proteger dos ataques articulados para destruir as instituições. Portanto, sabotagem é crime, espionagem para uma nação estrangeira é crime, tentativa de golpe de Estado ou golpe de Estado pelo nosso projeto é crime. Portanto, são hipóteses muito limitadas. Agora, criticar os agentes do poder, isso faz parte da vida. Se for uma calúnia, tem o Código Penal. Se disser fulano é pedófilo e for mentira, o Código Penal permite. Não precisa de uma lei de segurança nacional para isso. Portanto, a Adriana tem toda a razão de que essa é uma lei de uma outra época, de Guerra Fria, é uma lei com resquícios ditatoriais e que já devia ter sido varrida dos livros. E acho que há uma onda agora positiva para substituí-la por algo palatável, compatível com a democracia e com a Constituição. Só lembrando um pouquinho da sua resposta anterior, nos Estados Unidos, onde o voto é escrito, o Trump entrou com 50, 60 pedidos de anulação, não é isso? O senhor teme isso no Brasil também, se o voto for escrito? Bom, ele entrou com 50 ações e nenhum juiz se dispôs a atendê-lo, nem a Suprema Corte. Eu tenho muito medo que no Brasil algum juiz se dispusesse a atendê-lo. Eu, em outra vida, que quando eu era advogado, eu fui advogado da CBF numa questão. A CBF organizava o Campeonato Brasileiro
Só que isso ficou inviável em um determinado momento, porque o juiz do Rio Grande do Sul mandava incluir o Brasil de Pelotas, o juiz de Pernambuco mandava incluir o Sport do Recife, e o Rio mandava incluir o... Não tem como você organizar um campeonato se cada juiz indicar o seu time. Você tem que ter critérios objetivos e segui-los. De modo que eu tenho muito medo no Brasil, nós ainda vivemos um momento de um certo voluntarismo judicial em certas situações. Portanto, se nós tivéssemos 50, 60 ações questionando o resultado das eleições, o risco de alguma decisão ou anulando tudo ou mandando recontar tudo, só nas últimas eleições foram 113 milhões de votos. E como eu falei, o sistema é auditável, inclusive tem... e aí eu, de novo, assumo um pouco de responsabilidade. Nós temos um registro digital do voto que os partidos podem conferir, de modo que tudo é auditável, o programa é submetido, é assinado pelos presidentes de partido. No dia da eleição, você emite um boletim de urna, de modo que eu veria com muita preocupação um voto impresso no Brasil, porque dessas 60 ações aqui possivelmente haveria mais. O Brasil é um país em que a judicialização se potencializou por muitas razões. Eu acho que o voto impresso nos traria esse problema, que nos Estados Unidos, felizmente, não houve. Houve outros problemas, inclusive nesta onda de populismo extremista, de não aceitação do resultado. Felizmente, eles conseguiram absorver isso institucionalmente, e o extremismo ele deve ser empurrado para a margem da história, um pouco como aconteceu com a pornografia. Eu me lembro nos anos 70, quando eu era jovem, as pessoas temiam que a pornografia fosse tomar o mainstream e o mundo fosse se degenerar. E a pornografia ocupa um espaço específico, determinado, pequeno, que quem quer consumir vai lá e consome. Portanto, nós precisamos empurrar o extremismo para a margem da história. A democracia tem lugar para liberais, para progressistas, para conservadores, mas o extremismo é a inaceitação do outro. E você, como psiquiatra, bem saberá que a inaceitação do outro frequentemente resvala para a psicopatia. Ministro, eu nem ia lhe fazer essa pergunta, mas antes de eu tirar os comentários para que todos possam vê-lo, uma pessoa escreveu assim, que aliás eu nem concordo, mas acho que o senhor podia nos dar a sua impressão. Por que o voto obrigatório? Por que não tornar o voto não obrigatório? Eu acho que em algum lugar do futuro, que eu espero que não seja distante, o voto deve ser facultativo. Porque o voto é um direito de você participar das escolhas da vida pública do seu país. Não exercer esse direito é uma forma de se manifestar, basicamente de dizer que você não está satisfeito ou que você não está interessado. Porém, como a democracia brasileira está aqui ainda relativamente jovem, eu acho que nós ainda precisamos disso que os americanos chamariam de nudge, que é um ligeiro empurrãozinho, porque, do contrário, eu tenho medo de que um comparecimento baixo deslegitime a democracia. E uma outra característica, os radicais, de um lado ou de outro, não deixam de comparecer. Sim. Feito mobilizado. Mas o cidadão comum do mainstream, esse pode deixar de comparecer se o voto for facultativo. E nesse momento, mais do que nunca, nós estamos precisando de moderação mesmo nessa vida. Portanto, nesse momento brasileiro, eu ainda adiaria um pouco mais a ideia do voto facultativo, que tem a minha simpatia em algum lugar no futuro próximo. A questão que eu vou lhe fazer, para mim, está absolutamente claro, e para muita gente está absolutamente claro, mas o senhor presidente da República e algumas outras pessoas, que eu diria de uma forma um pouco marota, dizem que ele não pôde atuar na pandemia porque o Supremo tirou-lhe o poder e passou esse poder todo para os municípios e para os estados. Foi-lhe retirada a possibilidade de atuação. Isso não é verdade, né, ministro?
Olha, tá aqui, eu não faço comentários políticos nem juízos sobre o presidente da República, mas eu falo sobre as instituições. O Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição, decidiu que, em matéria de saúde pública, como é essa questão da pandemia, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios têm competências, até porque a situação de Manaus é diferente da situação de Florianópolis, a situação de São Paulo é diferente da situação de Mato Grosso do Sul. Portanto, não é uma matéria que possa ter uma decisão única centralizada. Mas o poder e o dever de coordenação continua a ser do governo federal. A grande máquina de saúde pública no Brasil é o Sistema Único de Saúde, que é capitaneado a partir do governo federal. A compra de vacinas é uma obrigação do governo federal. As campanhas de esclarecimento, uso de máscara e distanciamento social são de competência do governo federal também. Portanto, vacinação, distanciamento social, esclarecimento quanto ao uso de máscara, tudo isso pode e deve ser feito pelo governo federal. Eu acho que ninguém tolheu ninguém, não. Cada um agiu de acordo com a sua consciência e de acordo com o que achava correto. Ministro, o senhor tem uma vida acadêmica invejável, né? O senhor é um homem acima de qualquer coisa do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de atuação, membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa. O senhor tem um currículo invejável. Muito antes da presidente Dilma indicá-lo para o Supremo, o senhor já entrou no radar do Supremo muito antes, né? Então, o senhor fez uma carreira invejável. O meu temor hoje, é isso que eu quero lhe perguntar, é que como cabe ao presidente da República indicar o ministro do Supremo, vira um verdadeiro lava-pés. Quer dizer, o Procurador-Geral da República se denomina Congregado Mariano. Aí o juiz ali diz que ele adora, sei lá, qualquer coisa do mandatário, ou o nosso advogado-geral da União, que é pastor evangélico, acha que estão violando os direitos fundamentais da liberdade religiosa. Será que esta forma de escolher o ministro do STF não é uma forma perigosa? Quer dizer, você está submetendo a escolha a alguém que vai botar alguém do seu time no STF? Taki, essa é uma questão que, de certa forma, produz controvérsia em todo o mundo, que é a indicação de ministro da Suprema Corte ou do Tribunal Constitucional, dependendo do país. Não há nada de errado em uma pessoa ser congregado mariano, como não há nada de errado de alguém ser evangélico. Só que esse não é o critério decisivo. O critério decisivo, pela Constituição, é notável saber jurídico e reputação ilibada, e no meio jurídico, tá, que todo mundo sabe um pouco quem é quem. Quer dizer, quem foi um grande advogado, ou quem foi um grande juiz, ou um grande procurador. Portanto, o que se diz normalmente é que o Supremo não é um lugar para onde você vai para fazer currículo, é onde você vai como consequência de um currículo que já tenha feito. Todos os presidentes escolhem. A presidente Dilma, eu sou suspeito porque ela me escolheu, mas ela escolheu o ministro Teori Zavascki, que era um juiz exemplar, a ministra Rosa Weber, que é uma juíza exemplar, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Fux. É claro que existe sempre um componente pessoal, mas eu vou lhe contar um segredo, que talvez nem seja tão segredo assim. As pessoas, depois que chegam no Supremo, você se liberta da vontade subjetiva que lhe indicou e vive para a sua própria biografia. Eu, por exemplo, sou muito grato à presidente Dilma, que me indicou, podendo ter indicado muitas pessoas, e eu, honesta e sinceramente, torço pelo bem pessoal dela. Mas eu não me sinto devedor dela. Eu não faria nada errado por ela. Eu fui indicado para servir ao Brasil. Esse é um patrão difícil, complicado, mas eu sirvo ao Brasil.
e, portanto, eu acho que, idealmente, as pessoas devem se libertar da vontade subjetiva que as indica. Portanto, apesar de muitas queixas, choro e ranger de dentes, eu acho que, no geral, os presidentes têm indicado nomes qualificados. É claro que você pode gostar mais de um e menos de um, mas nos Estados Unidos é pior ainda. Nos Estados Unidos, os ministros, os juízes vão com um carimbo de conservador ou liberal, ou de democrata e republicano, e geralmente votam assim, alinhados. Eu acho que isso não acontece no Brasil, até porque no Brasil tem muito mais nuances do que esse carimbo conservador e liberal. De modo que esse sistema tem problemas, mas não há um sistema melhor. Na Alemanha, são indicados pelo parlamento. Não creio que isso melhorasse no Brasil, porque o presidente da República, mal ou bem, ele carrega o ônus da responsabilidade de quem indicou. Ao passo que, se a indicação é pelo parlamento, você não sabe quem foi que indicou o ministro do Tribunal de Contas da União, que é indicação geralmente do parlamento. Portanto, eu acho que o sistema ele não é perfeito, mas não há um sistema melhor. E, por fim, vou lhe dar um exemplo. O ministro Cássio Nunes Marques, que tomou posse recentemente, houve agora uma ação para a instauração do procedimento de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que ele arquivou imediatamente. Por quê? Porque o direito tem regras, parâmetros, conceitos dos quais você não pode fugir. Portanto, há consenso de que abrir impeachment é uma competência privativa do presidente da Casa Legislativa. Não adianta impedir no Supremo. De modo que ele fez a coisa certa. Mas não era o que o presidente queria. Há um certo e errado jurídico que refoge, às vezes, as preferências pessoais do juiz. O senhor recentemente determinou a abertura da CPI, da Covid no Senado, né? E todos os juristas disseram que o senhor estava absolutamente correto. O próprio presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse que já há jurisdição nesse sentido, não tem nada de teratológico nessa decisão, que a decisão é absolutamente correta. Mas aí já houve acusações de que o senhor extrapolou e que invadiu uma área do legislativo, de que a partir de agora, então, a gente também pode entrar com impeachment de ministros. Como é que o senhor vê essa situação onde o legislativo ou o executivo o tempo todo se queixam de interferência do judiciário? E aqui, nesse caso, absolutamente correta, né? Olha, a Constituição ela é feita pelo poder constituinte originário, que era o legislativo. Quer dizer, nós elegemos uma Assembleia Constituinte, que era simultaneamente constituinte e poder legislativo, que fez a Constituição de 88 e estabeleceu as regras. E uma das regras que essa Constituinte, feita pelos representantes eleitos, criou foi a de que as comissões parlamentares de inquérito são um direito de fiscalização das minorias e que só é necessário para a sua instalação, que 1/3 dos membros do Senado ou da Câmara peçam a instalação e indiquem o fato certo que vai ser apurado. Isso aconteceu, eu cumpri a Constituição e ponto. Como eu falei, quem está na vida pública está acostumado a choro e ranger de dentes e a ouvir barbaridades e a ouvir grosserias. A única coisa que eu me imponho, tá, é não responder grosseria com grosseria, porque seria trair a minha natureza. E se você deixar que o outro faça você trair a sua natureza, você perdeu. Portanto, mesmo diante da grosseria, eu procuro... Eu não sou vítima, não, viu? Eu faço o que tem que fazer e sigo em frente. Não me faço de vítima em nada nessa vida. Porém, tudo pode ser dito e feito com
gentileza com a educação. A minha resposta foi: eu cumpro a Constituição com seriedade, educação e serenidade, como é o papel de um homem público. Se os outros não se comportarem assim, eu não vou passar a fazer o errado porque os outros não se comportam bem. Portanto, eu continuo fazendo o certo e acredito que na vida a gente ensina mesmo sendo. Quando eu anunciei a sua live, ministro, talvez uma das palavras que mais tenha surgido é que o senhor é um homem extremamente elegante, né? Esse sábado eu bati um papo com a professora Nádia de Araújo, lá da PUC do Rio. E só elogios a você, e assim, olha, admiro a sua coragem, viu? Porque deve estar sendo pesada a sua vida aí. Ela mandou um grande abraço para você. A sua vida está pesada, ministro? A Nádia foi minha contemporânea de faculdade, é uma mulher brilhante, de grande sucesso, professora de Direito Internacional Privado. Fizemos parte do mesmo grupo de estudos, muitos anos, liderado pelo nosso saudoso, amado professor Jacó Dollinger, que se foi recentemente. Tá aqui, eu sou filho de mãe judia, portanto, eu sou antropologicamente judeu, mas pai católico. Eu cresci nas duas tradições, mas eu não me tornei uma pessoa religiosa, mas eu sou altamente espiritualizado. Eu medito todos os dias, às vezes, algumas vezes por dia, dependendo do dia, algumas vezes, mas sempre quando acordo e antes de dormir, e procuro conversar comigo mesmo. Eu faço uma meditação, que se chama Raja Yoga, ligada a uma instituição chamada Brahma Kumaris, que eu bato um papo comigo mesmo de quais são os meus valores e confirmo que eu esteja tomando decisões e atitudes que correspondam aos meus valores. E como eu, como regra geral, e com a bênção de Deus, consigo fazer isso, eu vivo totalmente em paz. Porque eu faço o melhor que eu posso dentro do que eu acho certo, justo e legítimo. Não sou dono da verdade, porque ninguém é, mas cada um tem as suas verdades. Eu sigo as minhas em tudo o que eu posso e, consequentemente, eu me absolvo. Eu, nas eleições, em que deu tudo certo, salvo o computador que engasgou lá e atrasou 2 horas a divulgação do resultado, eu fiquei absolutamente sereno e disse: eu fiz tudo o que eu podia. Se acontecer alguma coisa, foi o universo que conspirou contra, não dependeu de mim. Então, eu mais ou menos raciocino assim, e raramente eu acordo no meio da noite preocupado com alguma coisa. Eu geralmente durmo com a tranquilidade de quem faz a coisa que considera certa. E eu acho que isso é que me faz sobreviver em Brasília, que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos. Você toca violão ainda? Não, não, mas sinto muita falta. Você sabe que eu, no começo da minha vida, tinha vontade de ser compositor, e nós tínhamos um grupo, eu cheguei a compor alguma coisa, mas prudentemente eu achei que eu não tinha... 2 coisas que eu fiz na juventude que eu gostava muito. Eu fui jogador de vôlei e gostava muito de música. Mas em algum momento aí, à beira dos 18 anos, quando eu tive que fazer as escolhas na vida, eu acabei largando o vôlei e a música, e enveredei pelo direito. Às vezes eu não sei como teria sido o meu destino se tivesse feito diferente, mas eu até hoje gosto muito de música. A música é uma parte integrante da minha vida permanente. Quando eu comecei a falar com você, deu um problema porque eu estava ouvindo música numa caixa. Se eu estiver trabalhando, eu ouço música clássica, e se eu não estiver trabalhando, eu ouço música brasileira. Eu adoro música popular brasileira, eu gosto de tudo. Eu gosto de MPB, predominantemente, gosto de samba, gosto de sertanejo, gosto de forró. Eu verdadeiramente gosto de música em geral, e a minha vida é sempre sob alguma trilha sonora. Você não tem um trabalho que começa com Here, There and Everywhere? Tenho, que era uma música dos Beatles. Era uma música dos Beatles, tá? Que eu não sei se a gente tem a mesma idade, talvez sejamos próximos. Houve uma novela, quando eu era jovem, de 12 anos, foi a primeira novela moderna, porque as novelas
eram novelas de época, assim, Glória Magadã, coisas passadas no México e tal. Acho que a primeira novela moderna, que era do Dias Gomes, chamava-se Beto Rockefeller. Sim. Na novela Beto Rockefeller, a namorada do Beto Rockefeller, que era o Luiz Gustavo, era a Beth Mendes. Era uma linda moça, e a música tema dela era essa música dos Beatles chamada Here, There and Everywhere. E essa música nunca me saiu da cabeça. Quando eu escrevi um trabalho no ano que eu fiquei como visiting scholar em Harvard, sobre dignidade da pessoa humana, que é um conceito que se universalizou, eu usei essa expressão aqui, lá e em todo lugar, porque eu estava tentando construir o conceito de dignidade à luz da jurisprudência de diferentes partes do mundo. E usei essa música, assim, que é linda. Só não vou cantar para não pagar vexame em público. Eu gosto de brincar. Eu canto em formatura de meus alunos ou, às vezes, em festas do meu gabinete, mas eu brinco. Eu só canto para quem eu posso reprovar ou exonerar. Bom, e você vive dando dicas de MPB, né? Outro dia vi você falar do Chico, amanhã vai ser outro dia, não é isso? Uhum. Teve um dia que eu botei, como eu te falei, eu gosto de tudo. E teve um dia que eu coloquei uma música da Marília Mendonça, que é uma cantora do sertanejo mais contemporâneo e que é a artista brasileira mais executada no Spotify. As pessoas, às vezes, mais antigas não conheciam, mas deu até notícia de jornal, e uma jornalista ligou para a minha assessora de imprensa e perguntou: mas o ministro está apaixonado? Sempre. Ministro, eu sei que você é um defensor da votação colegiada, né? Porque, infelizmente, a gente está tendo algumas decisões monocráticas e dividem o país, né? Tem metade do país fica a favor, metade contra, aí briga, já vimos a decisão do ministro Fachin, do ministro Cássio com K. E o nosso professor aqui, Silvio Nunes, diz o seguinte: ou acaba com a decisão monocrática, ou não seria mais seguro para a democracia o STF estabelecer um prazo regimental fixo para a turma ou para o pleno analisar as decisões monocráticas? Poderia ser uma solução, mas eu acho que a primeira solução é a melhor. Eu mesmo tenho uma proposta, o ministro Luiz Fux está tentando viabilizar, uma proposta minha antiga, já formalizada, que é toda decisão cautelar ou liminar. A gente vota, tá aqui, de três formas, assim, mas as duas mais importantes são em plenário físico, que a gente comparece à sessão e julga um caso, ultimamente tem sido por videoconferência, e nós temos uma coisa que se chama plenário virtual, que eu posso colocar uma decisão na página do Supremo e todos os ministros têm uma semana para colocarem os seus votos, concordando ou divergindo, concordando parcialmente, divergindo parcialmente. A minha proposta é que toda cautelar ou liminar seja imediatamente colocada nesse plenário virtual e que há um plenário virtual específico para as questões urgentes em que o relator possa pedir que a votação se dê em 24 horas ou em 48 horas, que foi o que eu tentei fazer no caso da CPI. Quando você falou, mas você mandou fazer a CPI, eu detesto essa ideia de que uma pessoa possa mandar instalar uma CPI. Então, eu levei a minha decisão em mesa, que a gente chama, que é sem pauta, quando você leva para os colegas ratificarem ou não no mesmo dia. Só que era aquela discussão da proibição de cultos religiosos, a sessão se prolongou, não consegui levar em mesa. Aí pedi para abrir um plenário virtual para votar em 24 horas, não era tecnicamente possível. Pedi ao presidente para colocar na sessão seguinte, era a votação dessa decisão do ministro Fachin. Ele disse: pelo amor de Deus, não me traz mais uma coisa complicada nesse mesmo dia. E aí eu ia ter que ficar 15 dias com a decisão na gaveta. Isso aí é contra o modo como eu trabalho. Aí eu dei a decisão sozinho e imediatamente coloquei no plenário virtual. Aí o presidente se deu conta de que isso realmente era muito importante e pediu para levar em plenário. Levei em plenário na data que eu tinha solicitado. Se eu soubesse que ia em plenário, eu não teria dado uma semana antes. Teria dado na manhã do dia para já levar para ratificar.
Portanto, eu verdadeiramente acho que nada importante deve ser feito por um só ministro. Acho que ninguém deve ter o poder de vincular o nome do tribunal inteiro a uma posição que muitas vezes é uma posição particular de um ministro. São posições respeitáveis, mas acho que tem que ir a plenário. O Supremo tinha que falar a uma só voz, mais ainda nesse momento institucionalmente turbulento que o mundo atravessa e em que nós dependemos do Supremo. Eu acho, para fazer uma defesa do Supremo, o Supremo, nos seus dois grandes papéis, que são proteger a democracia e proteger direitos fundamentais, ele funciona bem. Eu diria muito bem, num padrão mundial de qualidade. A área em que eu acho que o Supremo não funciona bem é na área penal, na área criminal. E aí eu tenho muitas divergências, mas no fundo, eu acho que são competências que o Supremo nem deveria ter. E, portanto, o Supremo anda mal no que não deveria ter que atuar. O senhor fala da prisão em segunda instância? Essa é uma decisão da qual eu profundamente discordei, porque o Brasil vivia um momento em que a sociedade havia deixado de aceitar o inaceitável, que era a naturalização das coisas erradas, o risco efetivo de punição inibia os comportamentos ilícitos. Muitas pessoas que praticaram comportamentos ilícitos estavam fazendo colaboração premiada pela probabilidade real de virem a ser condenadas. Quando a gente derruba a execução depois do segundo grau, volta a ser a geleia geral que era antes. Tudo leva 20 anos, se não prescrever, anula-se tudo. Acho, infelizmente, que não foi uma boa decisão. E eu digo aos advogados, eu fui advogado há 30 anos, tá? Um sistema de justiça que não funciona é ruim para o país, é ruim para o judiciário e é ruim para o advogado. Nada que é desmoralizado é bom. E nós temos um sistema em que é fácil prender um menino por 100 gramas de maconha, mas se um agente público relevante desviar 100 milhões, ele consegue escapar porque há uma ideologia de classe que o protege. E, portanto, no país nós não exigimos que seja honesto, basta que seja rico. Você, desde 2017, tem dito que é uma grande operação abafa para paralisar a Operação Lava Jato. Acabou de dizer agora da questão de desqualificar as delações premiadas. A Operação Lava Jato teve aspectos positivos, mas também teve muitos aspectos negativos, não é? Como é que você vê a Operação Lava Jato sendo desmontada nesse momento? Veja, eu acho que sob esse rótulo geral Lava Jato, nós estamos falando de uma reação da sociedade brasileira contra uma corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. E nesta acepção, a Operação Lava Jato não apenas foi um sucesso, como ela venceu. Mudou a mentalidade das coisas no Brasil. Não é que tenha acabado a corrupção, mas é muito difícil hoje acontecer de novo o que aconteceu na Petrobras. Eu me lembro sempre de uma passagem que se atribui ao Rockefeller, em que ele disse: o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. A Petrobras conseguiu dar prejuízo. Não é fácil. É preciso errar muito. Portanto, houve um quadro que não foi de uma pessoa, de um governo, de um partido, foi um processo acumulativo que veio ao longo dos anos e um dia transbordou e houve uma reação da sociedade e a Lava Jato foi uma das expressões dessa reação. E, portanto, eu acho que ela já mudou a mentalidade do país. Já não é mais normal os agentes públicos terem participação nos contratos públicos como era. Ninguém me contou, eu vi. Passou pela minha frente. Todos os contratos relevantes tinha alguém levando uma vantagem indevida. Essa era a cultura do país. Portanto, nesse sentido, eu acho que a Lava Jato foi um sucesso. Como tudo que é humano,
evidentemente você pode apontar falhas aqui, apontar falhas ali. Eu vou deixar totalmente de fora dessa nossa conversa o processo específico do presidente Lula, que ainda está em julgamento. Mas a Lava Jato recebeu denúncia contra talvez 2 centenas de pessoas. As condenações foram, no geral, mantidas. Acho que ela contribuiu, sim, para a mudança de mentalidade no país. E, portanto, eu não sou um desses revisionistas negativos. A reação houve, poderosa, porque a corrupção no Brasil, tá, que ela, como eu falei, era estrutural, sistêmica e institucionalizada e ia de um extremo ao outro. Não foram pequenas falhas individuais, pequenas fraquezas humanas. Foram esquemas que envolveram agentes públicos, agentes privados, partidos políticos, gente do executivo, gente do legislativo. Era muita gente. E eles se reuniram nesta reação, e há uma clara reação da corrupção contra as punições. Essa parte eu consigo entender. É um sentimento natural as pessoas não quererem ser punidas. O que eu tenho mais dificuldade de entender são os que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Manter tudo como sempre foi, e tem muita gente nessa linha ainda. Então aconteceu aqui algo relativamente parecido com o que aconteceu na Itália, que é uma reação da corrupção, uma cooptação da imprensa, de parte da imprensa, a uma demonização do judiciário e dos procuradores, mudanças na interpretação da legislação. Só que na Itália, a corrupção se contentou com a impunidade. Aqui no Brasil, ela quer vingança. Uhum. Bom, e ela quebrou um monte de empresas, né? Infelizmente, né? Muita gente diz, olha, o que nós estamos vivendo aí foi culpa da Lava Jato. Não, foi culpa da corrupção e da reação da sociedade contra a corrupção. Se foi canalizada de uma forma que as pessoas não acharam boa, paciência, mas o problema foi a corrupção, não foi a Lava Jato. No seu livro, saboroso, estou na primeira parte, você aí brigou para refundar, junto com outros colegas, para fundar o centro acadêmico lá, não é isso? Depois você quase foi proibido de dar aula no meio da ditadura, quer dizer, você tem uma história acadêmica aí de brigar durante um período muito negro da história do Brasil. Você teme alguma ameaça à democracia no momento que nós estamos vivendo? Olha, o mundo vive um momento delicado para a democracia. Há processos históricos que somaram o populismo, o extremismo conservador e o autoritarismo em processos preocupantes em países como Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Geórgia, Ucrânia, Filipinas, Nicarágua, Venezuela. O mundo vive o que os autores têm chamado de recessão democrática. Até os Estados Unidos viveram um momento delicado com o Donald Trump, invasão do Congresso e resignação em aceitar o resultado das eleições, coisas que nós achávamos que já não ocorreriam, mais menos ainda em democracias sólidas. Portanto, a democracia não é um modo natural das sociedades funcionarem. A democracia é uma conquista civilizatória e, portanto, é preciso velar por ela. Mas eu acho que no Brasil, apesar de discursos infelizes e evocações, às vezes infelizes, as instituições que têm funcionado bem. E, portanto, vou lhe dar um exemplo delicado, mas verdadeiro. O Supremo mandou instalar uma comissão parlamentar de inquérito, houve choro e ranger de dentes, mas, verdade seja dita, o presidente do Senado cumpriu a decisão, instalou a comissão, e eu suponho que ela vai funcionar. Portanto, mesmo numa questão politicamente muito delicada, as instituições funcionaram e, portanto, nós não tivemos até aqui. É claro que você pode ter queixas do discurso, você pode ter queixas do que esteja acontecendo em relação ao combate à pandemia, em relação ao que aconteceu no Pantanal, em relação à devastação da Amazônia, você pode ter muitas queixas.
Mas a verdade é que decisões judiciais foram cumpridas e decisões do parlamento foram cumpridas, a imprensa continua livre, portanto, pode haver discursos subjetivos menos, digamos, admiráveis, mas as instituições estão funcionando. Portanto, medo propriamente não, mas estou atento. Tem uma música do Legião Urbana em que ele fala: não tenho medo de escuro, mas deixa as luzes acesas. Portanto, eu acho que a gente tem que ficar com as luzes acesas. Bom, eu vou te fazer uma pergunta que você até agora tem sido elegantíssimo e saberá responder de um jeito muito melhor do que eu, né? Pelo menos como eu formulo aqui a pergunta, né? Olha, você não precisa responder isso que eu vou dizer, mas eu e alguns colegas médicos temos entendido que existem crimes de responsabilidade, né, contra a Constituição. Por exemplo, o artigo 5º, o direito à vida e o direito à saúde, né? E temos discutido bastante. Quando a gente pensa, bom, vamos fazer alguma coisa, o que nos vem é um sentimento de impotência. Porque a resposta é a seguinte: escuta, mas o Rodrigo Maia ficou sentado em cima de 40 pedidos de impeachment. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, está sentado em cima de 100 pedidos de impeachment e não tem prazo para julgar isso. Quer dizer, não adianta o cidadão comum resolver entrar com uma demanda judicial, porque isto vai ser, obviamente, botado no freezer. Não existe uma maneira... eu não vou dizer obrigar, não sei o termo, mas não existe uma maneira de regularizar isso, quer dizer, pedidos de impeachment de outras questões que estão no legislativo devem ter prazo para serem colocados, para serem julgados? Tá aqui. Crimes de responsabilidade são crimes julgados não no plano judicial, mas no plano político. Portanto, é o Congresso que julga. É a Câmara dos Deputados que admite a instauração do processo e é o Senado Federal quem julga o mérito. Portanto, não é nenhuma questão, em rigor, jurídica que eu possa, queira ou deva opinar. Quanto à questão do impeachment, sempre se reconheceu que essa era uma competência privativa do presidente da Casa Legislativa, no caso específico do impeachment de presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados, de ministro do Supremo e do presidente do Senado. Deixa eu lhe dizer, o impeachment não é uma solução político-jurídica que deva estar facilmente disponível numa prateleira de soluções. Eu vejo com preocupação o impeachment. Nós tivemos o impeachment do presidente Collor em 92, depois em que houve, sem entrar no mérito também, eu diria quase um consenso social amplo. Mas depois nós tivemos o impeachment da presidente brasileira de uma maneira geral. Parte da polarização vem do impeachment. Eu, sendo um constitucionalista, eu não posso dizer que houve golpe porque foi seguido o rito constitucional. A Câmara admitiu por 2/3 o processo e o Senado decidiu por 2/3 o afastamento. Mas a verdade é que foi um afastamento por perda de sustentação política e não propriamente por um crime de responsabilidade contundente. E aquilo produziu uma fratura institucional, eu penso, no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com 58 milhões de votos. É possível que hoje uma maioria já não o apoie. É possível, não é o meu papel fazer esse tipo de análise. Mas eu acho que se deve sempre considerar que o impeachment é uma opção traumática
Eu sou um defensor de um modelo alternativo, tá? Que eu defendo para o Brasil desde 2006. Eu publiquei um trabalho nesse sentido, um modelo que eu chamo de semipresidencialismo. Porque o hiperpresidencialismo latino-americano é uma usina de problemas. O que está acontecendo aqui no Brasil aconteceu no Peru, acontece no Paraguai. É um modelo que não funciona bem. Na minha proposta, na minha visão, o presidente da República deve ser eleito, como é aqui, porém, ele deve ter competências de Estado. O presidente da República não deve ser o responsável pelo varejo da política do governo. Portanto, o presidente da República ele deve ser responsável por manter relações internacionais, nomear os diplomatas, nomear os comandantes militares, nomear os ministros de tribunais superiores e nomear o primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro tem que ter sustentação do Congresso, tem que ser aprovado pelo Congresso. É esse que vai tocar a rotina da política, o varejo da política, do embate necessário num país que precisa de tantas transformações. E se o primeiro-ministro perder sustentação política, você pode tirá-lo por um voto de desconfiança, como é na maior parte dos países democráticos. Porque a estabilidade institucional que é garantida pelo presidente continua. Portanto, o responsável pela garantia da estabilidade das instituições não pode ser a pessoa que toca o varejo da política, não na América Latina. Portanto, nós precisávamos ter um presidencialismo atenuado em que o presidente não estivesse sujeito a impeachment, porque ele não está no varejo da política, mas que o primeiro-ministro pudesse ser destituído por voto de desconfiança, como é em Portugal, como é na França, como é na Inglaterra, como é na Espanha, como é na Itália, que nós seguimos um modelo presidencialista americano, mais exacerbado, que nos faz muito mal. E acho que nós precisávamos mudar isso. Não precisa ser para o próximo mandato, pode ser lá para frente. Mas acho que essa é uma proposta que devia entrar no radar da sociedade brasileira, porque mera insatisfação política não é motivo para você destituir um presidente. Agora, se houver crime de responsabilidade, sim. Aí você vai me perguntar, houve crime de responsabilidade? Quem tem que decidir é o Congresso. Ministro, vamos fazer um minuto aqui, uma pergunta psicanalítica, só nós dois, ninguém está ouvindo, só nós dois. O senhor já pensou em ser presidente da República? Tá que vira e mexe, alguém me faz essa pergunta ou alguém me faz essa sugestão. Eu preciso te dizer que a resposta é não. Primeiro, eu não acho que eu saberia jogar o jogo. E segundo, se eu cogitasse disso para algum momento próximo, isso comprometeria tudo o que eu faço. Ia parecer que eu tenho uma agenda oculta. Eu não tenho uma agenda oculta, eu não tenho outra ambição que não seja servir ao Brasil, onde eu estou como juiz e como um intelectual. Eu vivo de pensar o Brasil. Eu recentemente, eu pego o tema, eu escrevi sobre reforma política, eu escrevo sobre temas importantes, mesmo que não dei muito ibope. Recentemente, escrevi sobre reforma política, escrevi sobre educação básica, escrevi sobre a Amazônia, publiquei agora na revista de Harvard um trabalho sobre a Amazônia, em defesa da Amazônia, que essa é uma preocupação que está entrando no radar da sociedade brasileira. Nós passamos a ser mal vistos pelo mundo por uma política absurda. Eu gosto de dizer que o processo civilizatório é uma superação do senso comum da ignorância. Isso aconteceu em relação às mulheres que eram vistas como inferiores, aconteceu em relação aos negros que eram vistos como uma raça diferente, aconteceu em relação aos gays que eram vistos como pessoas pervertidas, aconteceu em relação aos pobres que eram vistos como a pobreza como um destino. E tudo isso nós superamos. As mulheres conquistam cada vez mais um espaço de igualdade. Nós estamos enfrentando o racismo estrutural brasileiro, há crescente respeito pela comunidade LGBTQI+. Hoje em dia nós já nos demos conta de que a pobreza não é um destino, é produto de injustiça. E agora nós vamos ter que incorporar ao nosso senso comum uma cultura verde, de proteção ambiental.
ou nós vamos entregar um país, um planeta destroçado para os nossos filhos e para os nossos netos. Portanto, essa é uma batalha contra a ignorância, que já se beneficiou de avanços como esses que eu falei em relação a mulheres, negros, gays e pobres, e, portanto, eu acho que nós estamos começando a derrotar a ignorância, porque eu não vou nem chamar de cobiça, porque nós desmatamos quase 1 milhão de quilômetros quadrados da Amazônia sem aumentar um ponto percentual do PIB. Portanto, é uma estupidez o que nós estamos fazendo. Nós estamos chegando ao final, mas você acabou de dizer algo que é: nós avançamos muito nos direitos das minorias, das mulheres, gays, negros, mas você não está sentindo um refluxo disso? Quer dizer, você não está com medo de que a sociedade laica, a sociedade que preserva os direitos humanos está sob ameaça? No geral, acho que não, pela razão de que nós chegamos a um ponto de não retorno. E, portanto, você não vai voltar a uma situação em que o homem volte a se torne a ser o chefe da sociedade conjugal. As mulheres conquistaram essa igualdade e eu não vejo perigo de nós voltarmos atrás nisso. Acho que nós não voltaremos atrás nas ações afirmativas. Acho que nós derrotamos esse discurso do humanismo racial brasileiro. Ainda tem um ou outro intelectual relevante que ainda defende esse ponto de vista, mas, no geral, já se tem a percepção de que há um racismo estrutural. Não é só um preconceito social, é a cor da pele mesmo que faz diferença. Basta conversar com uma pessoa negra, que eu tenho amigos, tive assessores, pessoas negras. Você conversar 15 minutos com uma pessoa negra, ela vai te dizer o repertório de preconceitos que ela sofre ao longo da vida e continua ainda a sofrer. Portanto, eu acho que não há como voltar atrás nas ações afirmativas. Acho que não há como voltar atrás na questão LGBTQI+. Acho que hoje em dia talvez até já tenha maioria na sociedade. As questões associadas a direitos humanos em que nós ou empacamos ou vivemos retrocesso são a questão ambiental e a questão indígena. E aí sim, uma mistura de preconceito com ignorância tem nos atrasado nessas questões, sempre lembrando que as populações indígenas estavam aqui antes de nós e que foram dizimadas, e que as áreas indígenas demarcadas são as áreas em que melhor se dá a proteção ambiental. Portanto, os indígenas, as populações nativas têm direitos próprios e têm o interesse da sociedade nessas demarcações, onde, evidentemente, elas sejam legítimas, que ninguém precisa de picaretagem, mas as demarcações legítimas de terra precisam ser feitas. E a questão ambiental, foi preciso nós sermos vítimas de determinações americanas para, finalmente, as coisas começarem a andar aqui, quando muitos brasileiros, milhares, milhões de brasileiros, gritavam que a Amazônia estava sendo irresponsavelmente destruída com crimes ambientais de desmatamento, queimadas, mineração ilegal, extração ilegal de madeiras, grilagem de terras. Às vezes, cumprir a lei é difícil quando o poder público está determinado a cumprir a lei. Agora, se o poder público não estiver determinado a cumprir a lei, é impossível. Portanto, é preciso que a sociedade brasileira tenha a consciência de que a Amazônia não é um passivo, é um ativo, que nós precisamos manter a floresta de pé e acabar com essa cultura destrutiva, porque, veja, é uma cultura destrutiva porque não entra nada no lugar. É um ganho imediato, não compartilhável, que não repercute sobre o PIB, e imediatamente essas áreas, o terreno da Amazônia se exaure rapidamente e o sujeito vai desmatar em outro lado. E de tempos em tempos vem uma lei que permite legalizar as áreas griladas. Eu hoje, num debate, propus, tem que ter uma emenda constitucional proibindo, não pode regularizar nada, porque senão o sujeito ele faz a grilagem na certeza de que vai ser legalizada ali na frente. Já teve a lei do presidente Lula legalizando, já teve uma do presidente Michel Temer, tem uma agora do presidente Bolsonaro,
de modo que o crime compensa. Não é bom que seja assim. Ministro, chegou o nosso horário, eu sei que você tem muita coisa para fazer. Eu queria dizer o seguinte, eu o anunciei como ministro, jurista, professor, e me permita me despedir de você dizendo que você é um grande intelectual, você é um grande humanista e é um homem do qual milhões de brasileiros se orgulham, num momento muito difícil para o país, viu? Eu te agradeço imensamente que você tenha muita vida para nos dar muita alegria e muita justiça, ministro. Muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado, Tax. Eu tive muito prazer de estar aqui conversando com você. Vou botar no meu currículo. Te desejo muito sucesso, muita audiência e que nós possamos juntos ajudar a fazer um país melhor e maior. Um grande abraço. Um grande abraço. Até logo.